Olá pessoal, meu nome é Alessandra. Eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês como eu perdi 10 quilos em 2 meses. Quando eu decidi perder peso, eu tava pesando 103 quilos, mas eu já tinha perdido um pouco por conta de uma cirurgia que eu fiz de retirada da vesícula. Então eu tava com 107 e consegui baixar para 103 nesse processo de retirada da vesícula. Eu procurei ajuda médica porque eu precisava perder peso por conta de um acidente que eu tinha sofrido em 2023, onde eu rompi os ligamentos dos dois joelhos, e aí eu tive que passar por processo cirúrgico, reconstrução de LCA, de LCP. E depois de toda essa fase do tratamento, o meu ortopedista me disse que para mim melhorar minha qualidade de vida, eu precisaria perder peso para não sobrecarregar os meus joelhos. Então eu procurei uma endocrinologista para fazer esse tratamento de perda de peso. Só que aí ela pediu os exames de sangue, pediu o exame de sangue, pediu ultrassom abdominal e uma ultrassom do meu pescoço. E aí quando eu retornei na médica, eu levei esses exames para ela e ela constatou que eu tinha 2 nódulos na tireoide, mas que não era nada de urgente. E constatou que eu estava com esteatose hepática, num grau moderado, e que eu estava com uma pedra na vesícula, né? Aí ela falou que pra gente dar prosseguimento no processo de emagrecimento, eu precisaria resolver essas questões antes, né? E aí eu fui, fiz a retirada da vesícula, tal. Aí quando eu retornei na médica, e ela me disse que por conta dessa esteatose hepática, eu deveria cortar os carboidratos, os açúcares. E aí foi quando eu decidi que eu precisava mudar a minha vida, porque eu tenho 3 filhas e eu preciso estar bem para cuidar das minhas filhas. E aí, como ela me disse isso, que eu precisava cortar o açúcar e o carboidrato, que isso estava me fazendo mal, comprometendo meu fígado, aí eu decidi fazer uma dieta. E aí eu falei, vou começar tirando os carboidratos. Aí tirei o açúcar, parei de consumir. Eu bebia café, eu tirei o açúcar do café, eu não bebia mais café com açúcar, eu evitava comer doces, sobremesa. E eu cortei o pão, o arroz e o feijão. E nesse tempo eu comprei uma bicicleta ergométrica, e aí eu comecei a pedalar. E também eu tinha já adquirido um pacote de treinos que você faz em casa. É um programa de perda de peso em casa. E aí eu peguei e comecei a treinar em casa. Então eu fazia lá 3 modalidades de treino de 15 minutos. E aí eu pedalava 1 hora todo dia. 1 hora, 40 minutos todo dia. E foi assim, cortando, parando de comer o arroz e feijão, eu tirei o arroz e feijão do almoço e tirei o arroz e feijão da janta. E aí eu basicamente acordava de manhã, eu fazia um omelete, colocava um tomatinho picado, uma mussarela e temperinhos assim normal que a gente usa em casa mesmo. E eu comecei a colocar, tirei o leite integral, comecei a usar o leite desnatado, zero lactose. Eu usei o zero lactose porque minha filha estava com uma intolerância, e aí eu aproveitei que me fazia bem quando eu bebi o leite dela e eu coloquei na minha dieta. E aí eu bebia um copo de leite com café, comia um ovo, e isso no meu almoço. Aí saio para trabalhar às 11 da manhã, aí eu ia trabalhar, almoçava às 2h30, no almoço eu comia vegetais, verduras, porque como trabalha em indústria, né? A gente acaba fazendo a refeição na empresa. E lá tem o restaurante da empresa tem as opções de salada, então tem cenoura ralada, beterraba ralada. E aí eu comia esses vegetais, comia uma porção de salada também, salada verde geralmente, né, que tinha. E comia a proteína. Não comia arroz, não comia feijão e comia a proteína. Como eu não gosto
de proteína suína. Então, quando tinha frango, eu pegava um frango e um ovo, uma carne bovina e um ovo, uma porção, né, de carne bovina e um ovo. E foi assim, cortando isso, mantendo essa dieta, que eu consegui eliminar 10 quilos em 2 meses. Aí quando foi, agora eu retornei na médica, né? Ela me encaminhou na nutricionista, e aí eu fui fazer a biopedância. E nessa biopedância, que eu já tinha feito, antes de eu sofrer o acidente de moto, eu já tinha procurado uma nutricionista e tinha feito uma biopedância. E aí, quando eu voltei nessa mesma nutricionista, ela conseguiu fazer o comparativo das duas biopedâncias que eu fiz, a anterior em 2023 e essa. E por conta dessa dieta que eu fiz, eu perdi massa muscular. Eu perdi gordura, mas também perdi massa muscular magra, né? E aí ela me indicou para que eu voltasse a colocar o carboidrato na minha dieta, mas de uma maneira moderada. Então, se eu fosse comer um pão de manhã, eu poderia comer um pão, mas um pão integral e em quantidades menores, né? Tipo, um pão francês mesmo podia ser, mas aí teria que tirar o miolo e aí juntamente com uma proteína, sempre incluir proteínas nas refeições. E aí ela pediu também para eu voltar a comer o arroz e feijão, porque como eu tava malhando em casa, fazendo a bicicleta, né, fazendo cardio, e eu não tava comendo o carboidrato e nem a quantidade ideal de proteína, então acabou que eu perdi massa magra. Mas aí agora eu voltei a me alimentar, a colocar o arroz e feijão no almoço, né? E voltei a comer o pão de manhã, né? Mas aí eu tiro o miolinho do pão francês e tal. Coloco uma proteína, ou uma carne moída, ou um frango desfiado, ou uma carne de panela mesmo, desfiado, que às vezes a gente faz ali, meu marido faz na janta, e aí sobra e no outro dia eu reaproveito e como, né? E foi assim que eu consegui perder esses 10 quilos. E eu continuo no foco. Porém, por conta de alguns probleminhas de saúde que eu tive pós-cirurgia da vesícula, eu passei por uma fase meio ruinzinha de ficar preocupado com os exames, né? Mas graças a Deus não foi nada. Só que nesse 1 mês, enquanto eu fazia ressonância magnética e para investigar a alteração que estava dando nos meus exames, eu meio que dei uma parada, eu parei de treinar, porque eu treinava à noite, porque como eu sou da CLT, eu trabalho, eu entro às 11 da manhã, eu saio de casa às 11 para trabalhar, entro às 11h40 e eu saio geralmente ali por volta das 9, 9h15. Então eu chego em casa 9h30, 9h40. Então eu chegava já, jantava rapidinho ali e era o horário que dava para eu treinar, porque de manhã eu tinha que levar a minha filha na terapia, levar na escola, fazer as outras coisas de casa e eu acabava que eu não conseguia treinar de manhã. Então eu treinava à noite quando eu chegava do serviço. Então eu jantava, esperava ali 1h, 40 minutos para baixar a comida, né? E aí eu ia treinar. E só que não pode, né? A gente é assim, a nutricionista pediu para eu não treinar à noite, que era para eu treinar de manhã. Então, mas naquele momento era o que dava para eu fazer, né? Com a minha rotina era isso. Então agora eu pretendo voltar a treinar de manhã. Eu fiquei 1 mês, perdi só 1,5 kg, 2 kg nesse último mês agora. Mas por conta disso, porque eu fiquei meio baqueada com o resultado dos meus exames, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo. E agora eu vou continuar firme no foco. Eu não sei mexer muito em editar vídeo, essas coisas, então eu vou pedir para minha filha me ajudar. E aí eu vou tentar colocar para vocês uma foto do meu antes, quando eu comecei, porque eu tirei foto, e mais ou menos como eu tô agora. Eu tô muito longe ainda do meu objetivo, porque meu objetivo é perder mais 20 quilos, né? Pra mim ficar no meu peso ideal. E eu voltei na minha endócrina e ela vai tentar uma nova estratégia. Mas aí eu vou contando pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. E quem quiser tirar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Assim que eu puder, eu vou respondendo. Mas basicamente a estratégia foi essa: cortar açúcar e carboidrato e fazer atividade física, tá bom? Então,
Vocês podem deixar aí os comentários, quem tiver alguma dúvida ou querer alguma ajuda dentro do que eu posso ajudar, é lógico. Mas eu vou gravando outros vídeos, vou contando como está sendo o meu processo de perda de peso para me chegar no meu objetivo. E quem quiser seguir as dicas que eu vou dar, porque é o que eu estou recebendo de ajuda médica, né? É lógico que isso é para mim, não é, né, pro meu exame, pro meu corpo, né? Mas pra gente tentar perder peso junto, quem quiser acompanhar aí, só seguir o canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.